Bom, hoje eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais realmente longo, bem longo, para a gente chegar a algumas questões, tá bom? Então vamos entrar em questões polêmicas, eu estava lembrando de muita coisa lá atrás, certo? Lá atrás. Então assim, de forma bem direta, primeira série, mas a gente vai voltar lá no pré, tá bom? No pré. Então vamos dizer mais ou menos entre 94, época do ex-presidente Itamar Franco, certo? Itamar Franco. Nós estamos falando basicamente de uma escola que misturava pré com primeira série. Então era uma bagunça generalizada. Nós estamos falando de professoras, muitas delas da época da ditadura militar, certo? Ditadura militar. Nós estamos falando de uma época em que minha professora do pré não tinha muita vontade, não tinha muito desejo e basicamente é sempre aquela lógica de criança sentada em todas as carteiras, fazendo suas lições e tal, certo? E na época eu tive um encontro com uma psicóloga, a qual ela fez um excelente trabalho, né? Vamos dizer assim, mostrou uns quadros para mim quando eu era criança, me pegou no colo, mostrou uns desenhos, uns quadros, e disse para mim falar sobre os quadros, cavalo, quem estava em cima e assim por diante. E ela falou que eu não tinha problema nenhum, perfeito. O erro dela pode ser um erro que muitas psicólogas cometem, que é justamente não dar a devida atenção e não levar aquilo a uma questão séria, né? Foi um erro grave dela. Naquela época repetia-se a primeira série. Eu tive uma professora numa escola municipal da prefeitura, a qual ela me colocou no colo dela para cortar as unhas da minha mão, que eram grandes. Primeiro erro. Nós estamos falando de uma escola que há muitos anos atrás tinha palmatória, nós estamos falando de uma escola que era comum ficar atrás da porta. Já usei o chapéu de burro. Depois nós vamos falando de uma escola. Eu lembro de uma colega na quarta série que ela pediu para ir ao banheiro e a professora não deixou. Ela acabou urinando na carteira, certo? Isso é um absurdo, mas é verdade. Isso na quarta série. Provavelmente ela devia ter lá uns 12 anos de idade. Nós estamos falando basicamente de uma época em que uma professora de eventual, antiga substituta, comentou, quando ela foi deixada pela diretora na época, dentro da sala de aula, que ali não sairia nenhum engenheiro, no máximo um vigilante, um porteiro ou quem sabe um operador de caixa. Nós não estamos falando de uma época do politicamente correto, como hoje em dia. Longe disso. E nós precisamos realmente falar sobre isso. Escolas públicas, problemas sociais, falta de estrutura. Então, um professor de ciência, ele tinha um laboratório de química na época do Itamar Franco, teve que fechar, jogar todos os materiais fora, tinha até sapo dessecado, para dar lugar a uma sala que se tornou um depósito e assim por diante. Nós estamos falando de uma época do Fernando Henrique Cardoso. Depois nós temos basicamente Marta Suplicy, né, a famosa ministra do turismo, a famosa Relaxa e Goza, né, conhecidíssima Relaxa e Goza. Na época de distribuição de camisinhas, preservativos masculinos, aulas de temas polêmicos sobre sexualidade e, eventualmente, é isso. Temas bem polêmicos.
polêmico. Então nós temos todas as situações. Mata Suplicy, Paulo Maluf, Container, conhecido como escolas de lata. Na época era comum, por exemplo, baralho, truco, jogava-se até chegar uma professora ou íamos para a quadra. Comum, na Copa e nas Olimpíadas, os alunos saírem mais cedo. Nós tínhamos prova do Saresp, não tínhamos o preparo necessário. Depois nós tínhamos o Saresp, nós tínhamos e tal. Nunca tivemos preparo para o Enem. Os alunos simplesmente, coitados, iam passando de ano pela famosa, na época do Fernando Henrique Cardoso, a famosa aprovação automática, que foi passando. Infelizmente é uma realidade. Escolas das prefeituras, pelo menos, eu posso dizer sem medo de errar, muita violência, muito bullying, muito assédio. E uma escola que não tinha rampa, nunca teve banheiro para crianças com deficiência, famoso PCD, e nem elevadores, diga-se de passagem. Nem elevadores. E estamos falando de uma escola com essa dificuldade. Bibliotecas fechadas, na época a maioria não tinha computador. Quem tinha condições tinha um Basta da vida, quem tinha condições tinha enciclopédia. Lembro de professores de ciência e alguns professores, que era muito comum, simplesmente a famosa educação passiva. Alguns escreviam na lousa, outros não escreviam na lousa. Não tinha um trabalho pedagógico sério, apresentação. Eu falei sobre a questão, não tinha fonoaudiólogo. E eu sofri muito com o famoso rotacismo, a famosa troca de L por R. Por exemplo, em palavras como claro, clarinete, plural, Plutão, Platão, enciclopédia e assim por diante. Então, eu tinha esses erros absurdos. Então, nós vamos falar exatamente sobre isso, certo? Palmatória, na verdade, não era mais com cabo de madeira, igual em Portugal, depois veio para o Estado Novo, esquece. Nós estamos falando de reguada já, de plástico. Então, basicamente é isso. Ensino médio, bullying, violência, tananã. Os professores mais interessados, mais ativos. Eu tive aula de filosofia, só tirava nota 10. Então, todos esses problemas a gente tem, né? Violência, bullying, assédio, enfim. Não tivemos feiras para profissões e tal. Beleza. Alunos de... E eu posso falar isso, né, quando você entra numa universidade, como no caso da FMU. Alunos que vêm do ensino particular. Eu já conheci uma colega da Uniradial, né, que até fazia TCC, parecia assim uma máquina. Eu tive colegas que estavam ligados, estudaram a vida inteira na Colégio Adventista também, né? A gente fala, né, com a mão com os pés nas costas, certo? A escola municipal que é a qual eu fazia parte há muitos anos atrás, no IDEP, máximo nota 3. Saresp deve ser nota 3 também. E assim vai indo, né? O aluno vai passando, até chegar ao ensino médio. Enfim. Verbo to be a vida inteira. Você não aprende nada de inglês, nem pronúncia. Certo? Eu lembro de uma professora, a qual ela dizia assim: para sair da sala de aula você precisa falar inglês, né? Você tem que falar inglês. E os alunos não sabiam nem falar inglês.
Então, por exemplo, ninguém sabia falar o can I go to the bathroom, nesse T, né, entre a língua no céu aqui, né, T, né, na parte de cima. Can I go to bathroom, can I go to the restroom, can I go to, né. Eu gosto do may, M-A-Y, né, ou Mike, não, deixa eu falar aqui, M-M-I Wizard. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui como que é how to pronounce may, né? How to pronounce may. How to pronounce may, é uma coisa assim. How to pronounce may. Deixa eu ver aqui. How you pronounce, né? How you pronounce your name, né? How you pronounce. Vamos lá. M-A-Y. Mike, Alpha e Wickham. Não, não é isso não. Não. Não é isso não. Deixa eu ver aqui rapidinho, tá? How you pronounce? Vamos lá. M A Y. Vamos lá. M A Y. How you pronounce may? Entendeu? É isso. Então vamos lá. May I go to the bathroom? Can I go to the bathroom? Né? Posso ir ao banheiro? Please, né? Por favor. Né? My teacher. May I go to the bathroom, please, my teacher? E aí ela vai dizer, né? Yes. Né? Go, né? Vai. Pode ir, né? Deixa eu ver. Pode ir em inglês, né? Ah, tá. You can go. You may go. Né? You can go now. You can go now. Né? A professora respondendo, né? You can go now. Né? Pode ir agora. Então esse é o problema. Nós estamos falando de bullying, violência, assédio e tal. Enfim. Já uma vez, 3 colegas, infelizmente, me empurraram para eu cair da escada. Então eu estou lembrando de muita coisa nesse sentido. Estou falando de violência, bullying, assédio, bomba, né? Tinha muito isso. Trancar crianças dentro do banheiro, um absurdo.
O que eu sempre falo, o que falta nas escolas públicas é câmera de segurança, vistoria das mochilas, entrada e saída, monitoramento e muitas vezes é essa a ideia. 40 alunos em uma sala de aula deveria reduzir pelo menos para 20 alunos, que deveria ser necessário. 20 alunos dentro de uma sala de aula, 20, não 40, 20. Certo? Acesso à biblioteca, internet, eu acho que todo mundo hoje em dia tem acesso, chat GPT, certo? É mais ou menos isso, pelo menos isso, tá? Beleza. Já falamos de palestras do Maio Laranja, né? Acho que todos nós sabemos, eu já falei de Disque 100, já falei de Disque 180, eu já falei de lugar de atendimento às mulheres aqui nos metrôs aí, né, da Paraíso, Luz, acho que na linha de Lás deve ter alguma coisa aí para atendimento às mulheres, certo? Existe delegacia de atendimento às mulheres até no centro de Diadema, né? Se uma mulher quiser ir, vai lá, né? Vou até colocar isso, né? Delegacia da Mulher em São Paulo. Vamos aproveitar, vou deixar na parte de baixo escrita aí, tá? Para as mulheres, né? Delegacia de Defesa da Mulher, a DDMS e tal. Primeira Delegacia de Defesa da Mulher, Centro, atendimento 24 horas, inaugurada em 1985, no final da ditadura militar. Tá? Beleza. Endereço Rua Doutor Bittencourt Rodrigues 2000. Tá? Tem gente que fala Bittencourt, mas Bittencourt é errado, gente. É um português errado. O português correto é Bittencourt, tá? Bittencourt, tá? Bittencourt. Se alguém fala Bittencourt, é errado. O português é errado. Bittencourt, tá? Esse é o português correto. É o que não é ensinado nas escolas, não sei porquê, mas é o português errado. Entendeu? Tem muita gente que fala errado. Entendeu? Ai. Português errado. Eu já ensinei para vocês, né, que Arthur Alvim é errado. Eu falo Arthur Arvin. Esse é o português correto, certo? Que na verdade, tem muita gente que não ensina isso nas escolas brasileiras, infelizmente, por isso que existe uma decadência do ensino brasileiro, que ensinam errado as crianças, né? Tem que ensinar da forma correta, né? Se você acha errado, pergunta para um texano, que eles falam português muito correto, português de alto nível, tá? Existe delegacia da Mulher Zona Sul, Vila Clementino, Zona Norte, Freguesia do Ó, rico, né? Elite. E existe na Zona Leste Tatuapé também, né? Para quem gosta da Zona Leste, vai na Zona Leste. Eu falei Disque 100, Disco 180, enfim. É isso aí, tá bom? Quem quiser ir, vai e seja feliz, tá bom? E eu estou aqui justamente para isso, para divulgar essas coisas. Eu falei de escola pública, falei de escola do Estado. A escola do Estado não tem alimentação, para quem não sabe, né? Escola do Estado, prefeitura, não tem laboratório de química também. E olha, outra coisa também, para quem não quiser saber, tá, gente? Mas só entre nós aqui. Escola do Estado tá falida desde a época de Geraldo Alckmin. Desde a época do PSDB. Um lixo, escola do Estado. Carteira pichada, muro, nossa. Tem escola, por exemplo, que é terrível, sabe? Tem escola que é terrível. Então, vamos lá, escola pública é uma porcaria. Nós estamos falando de escola do Estado, um lixo. Melhora um pouco, porque os professores do Estado, os professores escrevem um pouco e tal. Eu tive uma professora de física que não ensinava nada. A sorte que meu pai tinha feito um curso de eletricista. E aí eu usava essa apostila da Argos Santa Amaro. E aí eu comecei a tirar nota 10.
Entendeu? Bom, é isso. Depois eu vou fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo polêmico. Mas agora não, estou cansado. Eu vou fazer um vídeo polêmico comparando escola pública do lixo mesmo, tá? Para uma escola particular. Vamos começar a fazer isso. Tá bom? A gente vai falar muito a coisa ruim nesse sentido. Nossa, só lixo. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre ideologização nas escolas. E não é no governo de Lula e não, tá? Esquece Lula. Nós vamos falar desde o governo lá do Fernando Henrique Cardoso. Tá bom? Vamos falar do Fernando Henrique Cardoso, aquele homem lá. Escola um lixo. Ensino público falido. Entendeu? E aí a gente vai fazer alguns vídeos sobre isso, tá? Eu vou dar várias dicas para você, se você quiser, tá bom? E é isso, tá bom? Meu Deus do céu. Tem escolas aqui em São Paulo que deveria ser fechada, sabia? Deveria ser fechada. De tão ruim que o negócio é. Entendeu? Tão ruim que é. Né? Aprovação automática, não tem aula de reforço. Não quero nem lembrar. Depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre a grande Tabata Amaral, PSB, Partido Social Brasileiro. Vamos falar sobre ela. Né? Mais ou menos isso. O vídeo é muito longo, mas vai falar de violência, bullying, Estado Novo, Estado Velho, influência dos Estados Unidos, né? E outras coisas, não. E é isso, tá? Escola falida, professor desinteressado. Alguns vídeos meus já são polêmicos, já, né? Eu já falei sobre uma visita que a gente foi no zoológico. Lembra que eu falei de um menino que foi pego tendo relação com a coleguinha da outra sala, né? O menino era... Não, ele era da outra sala, a menina era da minha sala. Aí eles foram pegos pela professora, literalmente, né? Os dois estavam... Aí chamaram os pais das crianças e tal. Então ele estava com essa menina, tá? Aí eu ia falar também, mas esse vídeo vai ficar mais longo, né? A gente vai falar sobre a época dos neurodivergentes dentro da escola pública, que sofriam bullying. Professora que, a maioria dessas professoras, eu vou ser sério, não tem formação em aba, TEA, não sabe nem identificar o que é uma crise, cara. O que mais eu vou falar? Eu vou falar disso. Não tem... as professoras não têm formação em enfermagem. Quer ser professora de escola pública? Não tem formação, né? Vai estudar primeiro. Falar nisso é verdade, né? A gente podia pensar sobre isso. A importância de ter ambulatórios. Boa ideia. Vocês me deram uma ideia boa. Ambulatório na rede pública de São Paulo. Gente, não tem enfermeira nessas escolas também. Eu falei de elevador também, né? Elevador, é verdade, não tem elevador também. Nossa, não tem elevador, não tem rampa, não tem banheiro para PCD, não tem terapeuta ocupacional, não tem fonoaudiólogo, não tem fisioterapeuta, não tem nada lá, né? Bom, então o meu vídeo é longo, mas é isso aí. Tá? Mais ou menos isso. Então, vamos falar um pouco sobre isso e tal. Depois eu vou fazer outros vídeos sobre outros temas. É isso aí. Maravilha.